Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o processamento de imagens digitais. Primeiro vou fazer uma pequena introdução, logo depois meus colegas vão contribuir com esse vídeo. A visão humana. Como se pode reproduzir ou imitar a capacidade dos nossos olhos de captar, processar e interpretar grandes volumes de dados de forma digital? Esse é o desafio encarado pela computação gráfica. Vou fazer uma pequena definição agora do que seria processamento de imagens digitais. É o conjunto de técnicas para capturar, representar e transformar imagens com auxílio computacional. Em termos mais técnicos, manipulação de uma imagem através de algoritmo implementado em computador de modo que a entrada e a saída do processo sejam imagens ou informações extraídas a partir da imagem. A aplicação: melhorar a informação visual para a interpretação humana. E uma outra aplicação seria processamento de dados de cenas para percepção automática através de máquinas. O objetivo seria analisar ou interpretar imagens a fim de obter informações suficientes para a distinção entre objetos de forma confiável, requerendo o mínimo de intervenção humana. Uma das primeiras aplicações utilizadas foi o melhoramento de imagens digitalizadas para jornais, enviadas de Londres a Nova York, enviadas por um cabo submarino. Antigamente, essas imagens e informações demoravam mais de uma semana para chegar ao destino. E com essas aplicações, reduziu o tempo para cerca de 3 horas. Dois dos problemas iniciais foram a seleção dos processos de impressão, que foi abandonado em 1921. Essa data de 1920, e mais ou menos nessa data aí foi quando começaram o processamento de imagens digitais. E logo depois foi trocado por reprodução fotográfica feita com fitas perfuradas, que ficava no terminal do receptor do telégrafo. E uma outra forma é a distribuição dos níveis de brilho. Cerca de 30 anos depois, com o advento dos primeiros computadores digitais de grande porte e o início do programa espacial norte-americano, foram aparecendo técnicas de aprimoramento usadas na correção de imagens que eram mandadas da Lua para a Terra, através de uma sonda. A partir de 1964, a área de processamento de imagens vem apresentando um crescimento expressivo e suas aplicações permeiam quase todos os ramos da atividade humana. Eu vou citar algumas das aplicações que temos hoje em dia. Diagnóstico. Nós conhecemos raio-x, tomógrafo computadorizado, ressonância magnética, endoscopias e os hemogramas. Imagens aéreas ou de satélite, usado para localização de água no globo terrestre, padrões de poluição, previsão do tempo, monitoramento de plantio, reconhecimento militar e astronomia. Na arqueologia também é usado no reprocessamento de imagens que anteriormente apresentavam ruídos. Imagens captadas há muitos anos, quando a tecnologia era bem mais simples, e hoje em dia a arqueologia usa para recuperar essas imagens, melhorando e fazendo com que fosse mais real do que era antigamente. Melhor dizendo. E uma das aplicações também que eu vou citar é na área de segurança, onde é muito usado nas nossas digitais e na vigilância à distância. Nesse momento eu vou falar um pouco sobre a aquisição de imagens. A aquisição é feita através de varredura. Essa varredura é feita através de câmeras, scanners ou digitalizadores, tomógrafos e sensores. Para se realizar a digitalização de imagens, são utilizados dispositivos que convertem a radiação incidente
em unidades de informações. Explicando melhor, é a conversão de uma imagem em uma representação numérica adequada para o processamento digital subsequente. Esse bloco compreende dois elementos principais. O primeiro é um dispositivo físico sensível a uma faixa de energia no espectro eletromagnético, como raio-x, ultravioleta, espectro visível ou raios infravermelhos, que produz na saída um sinal elétrico proporcional ao nível de energia detectado. A segunda forma é o digitalizador propriamente dito. Converte o sinal elétrico analógico em informação digital, isto é, que pode ser representado através dos bits zeros e uns. Um módulo de aquisição de imagens é normalmente conhecido pelo nome de frame grabber. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho de processamento de imagens. Eu vou frisar a parte de armazenamento. Uma imagem de 8 bits com resolução de 1024 por 1024 precisa de 1 milhão de bytes, o que compromete o sistema de imagens para melhor qualidade. As medidas em bytes, elas podem ser em kbytes, megabytes ou terabytes. Esses armazenamentos são classificados em armazenamento de curto tempo, armazenamento online e armazenamento tipo arquivo. O armazenamento curto tempo utiliza cartões especializados chamados frame buffers, que pode armazenar mais de uma imagem com taxa de tempo de vídeo. Para que seja utilizado 32 MB nesse cartão, é necessário 2 cartões para ocupar esse tamanho de espaço. O armazenamento online ocorre através de discos magnéticos com centenas de megabytes. Hoje já existe uma tecnologia para um armazenamento em magnético óptico. Esse cartão usa laser e materiais especiais para atingir tamanhos em gigabytes. Sendo assim, as fitas magnéticas e as outras mídias, elas podem ser excluídas para esse tipo de armazenamento. O armazenamento tipo arquivo armazena grandes massas de dados, utilizando fitas magnéticas de alta densidade. Essas fitas têm um tempo duradouro de 7 anos, em um espaço limitado. Já o disco ORM, ele já possui um grande tempo de utilidade, onde pode atingir até 30 anos. Esse disco, ele armazena aproximadamente vários terabytes de armazenamento. Essa capacidade equivale a 1 milhão de imagens de 8 bits de tamanho de 1024 por 24 pixels. Bom, os meus colegas a princípio falaram um pouquinho a respeito do processamento da imagem, como eu, não vai ser diferente. Eu vou estar a falar de algumas fases muito importantes também para o processamento de imagem. Para começar, a gente vai falar de uma parte muito importante do processamento da imagem, que é sobre o domínio do problema. Quando a gente precisa começar a processar a imagem, a gente precisa ter o domínio do assunto a ser tratado na imagem, certo? Depois de falar desse domínio do problema, a gente vai falar do processo de aquisição da imagem. Depois do processo da aquisição da imagem, a gente vai falar de processamento, segmentação, representação e descrição. E depois a gente vai terminar falando do reconhecimento e interpretação da imagem, certo? Já para começar, a gente vai falar aqui do primeiro passo, que é tão importante. Mas antes de falar desse passo importante, que é o domínio do problema, a gente vai falar aqui de alguns aspectos muito importantes deste processamento de imagem. A gente vai começar a falar, a diferenciar o processamento de imagem, visão computacional e computação gráfica, certo? Quando a gente começa a falar de computação gráfica, a gente
analisa a entrada como se fossem dados, certo? A gente entra com dados, processa dados e sai imagem. Isto é em computação gráfica. Quando a gente vem em processamento de imagem, a gente enxerga algo meio que diferente em relação à computação gráfica. A gente tem como entrada uma imagem, a gente tem também um processamento sobre esta imagem e a nossa saída também é uma imagem. É interessante ver que em visão computacional a coisa não é muito diferente em relação ao processamento da imagem, certo? Em visão computacional a entrada também é uma imagem, também vai ter um processamento, só que a saída serão dados. A gente vai aprofundar um pouquinho a respeito quando a gente falar dos outros tópicos abaixo relacionados. Bom, quando a gente falou sobre o domínio do problema, a gente está falando nada mais nada menos do que conhecimento necessário para a resolução de um problema em particular. Ou seja, antes da gente entrar em mérito de alguma causa, a gente precisa ter o conhecimento ou domínio da situação. Então, quando a gente tem o domínio da situação, óbvio que a gente vai ter um bom processamento e a gente vai ter um bom resultado. Beleza, agora vamos falar um pouquinho da aquisição. O que é aquisição? O que seria aquisição para nós aqui em visão computacional? Bom, a aquisição seria a captação da imagem por qualquer aparelho que busca. Ou seja, uma imagem de um celular, ela pode fazer a aquisição de uma imagem. Nós podemos fazer a aquisição de uma imagem com N aparelhos existentes pelo mundo aí fora. Então, este é um dos processos muito importantes para a visão computacional, porque a gente viu bem no princípio que todo o processo começa de uma imagem, diferente da computação gráfica, certo? Então, precisamos de ter primeiramente uma imagem para a gente conseguir processar sobre essa imagem e ter a nossa saída, que pode ser uma imagem ou alguns dados, certo? Agora vamos falar a respeito do processamento. O que seria o processamento? Beleza. Essa é uma parte muito importante porque sem ela não haveria lógica falarmos de visão computacional. Por quê? Porque analisa uma imagem que nós fizemos a aquisição da imagem, certo? E a gente jogou a imagem e fez saída dela conforme ela foi adquirida. Vemos que não tem lógica nessa situação. Por quê? Porque nós fizemos a aquisição da imagem, não processamos e demos a imagem conforme foi. Vamos analisar uma questão importante nessa coisa de processamento. Vamos pensar uma coisa bem simples. Vamos adquirir a imagem, vamos tirar o fundo dela. Isso é um processamento. E vamos ter a imagem resultante sem o fundo. Isto foi um processamento sobre uma imagem original que foi retirada seu fundo. Vamos adiantar um pouquinho e vamos falar da segmentação. O que seria a segmentação? Essa parte também é importante. Segmentação é a representação, a extração e identificação das áreas de interesse contidas na imagem, geralmente baseada nos processos de detenção de bordas e regiões. Certo? É importante ressaltar essa questão da segmentação, porque na segmentação a gente separa as coisas que são precisas para o processamento da imagem. Então, a gente processa a imagem, a gente vai na segmentação para separar as coisas importantes para o nosso objetivo, certo? Agora vamos saltar para outra fase muito importante também, que é a representação e descrição. Essa parte é importante porque é o procedimento necessário para armazenar em estruturas adequadas os objetos de interesse extraídos pelo processo de segmentação. Certo? Quando a gente faz a segmentação da imagem, antes adquirida, a gente precisa fazer o quê? Armazenar essa imagem em algum lugar. Então, este processo trata disto. Então, ela armazena em algum lugar específico para tal. Vamos dar uma andança para falar da reconhecimento e interpretação. Essa parte também é muito importante, até inclusive vamos falar de um exemplo muito bacana, que pode ser opção aí para muita gente aí trabalhar em cima disso, que eu acho muito bom. É o reconhecimento e interpretação. Reconhecimento e interpretação
é o processo que atribui um identificador aos objetos da imagem de acordo com os seus direitos. Vamos analisar uma coisa, vamos dar exemplo de uma coisa bem bacana. Por exemplo, um programa que você pode usar para movimentar o mouse com os olhos, por exemplo. Então, envolve todo um processamento de imagem, né? Reconhece e interpreta alguma coisa. É muito importante frisar essas partes, que são coisas que ajudam aí no mundo computacional. Era mais ou menos isso que a gente tinha também para apresentar e dar contributo no que os meus colegas começaram por definir. Obrigado, boa sorte. Bom, pessoal, sabemos que comunicar-se é algo essencial ao ser humano. Vemos ao longo da história diversos exemplos de como ele procura novos meios de comunicação: rádio, telefone, TV, etc. Toda essa comunicação tornou o mundo globalizado que vivemos hoje. Sabemos também que ela é parte importantíssima, ponto-chave na computação. Na transmissão de imagens não poderia ser diferente. A distância apresenta um desafio mais sério. Se o objetivo é comunicar dados, imagem de vez, resultados abstratos. Como deveria estar bem claro agora, imagens digitais contêm uma quantidade significativa de dados. Uma linha telefônica com qualidade para voz pode transmitir uma taxa máxima de 9.600 bits. Assim, quase 5 minutos seriam necessários para a transmissão de uma imagem de 8 bits de tamanho 512 por 512. Ligações sem fio utilizando estações intermediárias, tais como satélites, são muito mais rápidas, mas também muito mais caras. A questão é que transmissão de imagens inteiras entre grandes distâncias está longe de ser trivial. A transmissão de longa distância nos traz uma técnica de compressão de dados. A compressão de imagens trata o problema de reduzir a quantidade de dados necessária para representar uma imagem digital. A base do processo de redução é a remoção de dados redundantes. Do ponto de vista matemático, isto corresponde a transformar uma matriz de pixels de 2 dimensões num conjunto de dados estatisticamente descorrelacionado. A transformação é aplicada antes do armazenamento ou transmissão da imagem. Posteriormente, a imagem é comprimida e descomprimida para reconstruir a imagem original a uma aproximação dela. TV, filmes no computador, vídeos no celular, todos esses são modos de exibição. A questão é que se tornou algo tão cotidiano que pouco pensamos como isso é feito. Monitores de TV monocromáticos e coloridos são os principais dispositivos de exibição usados em modernos sistemas de processamento de imagens. Monitores são alimentados pelas saídas de um módulo de hardware conectado no painel traseiro de um computador hospedeiro, para exibição de imagens ou como parte do hardware associado como um processador de imagens. Os sinais na saída do módulo de exibição podem também ser enviados através de slides, fotografias ou transparências para um dispositivo de registro de imagem, que produza uma imagem sendo vista na tela do monitor. Outras formas de exibição incluem tubos de rádios catódicos de acesso aleatório e dispositivos de impressão. Dispositivos para impressão de imagens são úteis primariamente para trabalhos de processamento de imagens de baixa resolução. Um acesso simples para gerar imagens em níveis de cinza diretamente em papel é utilizar a capacidade de sobreposição de uma impressora padrão. O nível de cinza de qualquer ponto impresso pode ser controlado pelo número de densidade dos caracteres sobrepostos naquele ponto. A seleção adequada do conjunto de caracteres permite distribuições de níveis de cinza razoavelmente bons, com um programa simples de computador e relativamente poucos caracteres.